Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Eu me reporto ao podcast Zero, que é o podcast de apresentação do canal. Continuo recomendando os canais masculinistas. O podcast passado eu falei em relação a você não ser influenciado, a você tomar suas decisões não baseadas em informações que você pega no YouTube, você refletir como vai ser a sua vida no futuro. E aí, por uma ironia do destino, hoje eu assisti um vídeo no YouTube, no canal Bem-vindo Sequeira, né? Eu não vou repetir tudo que foi falado lá, ele fez uma análise em relação à morte daquele ator global, né? Daquela questão da automorte, né? Eu não vou pronunciar a palavra aqui para não ter problemas com o YouTube. Eu já falei para vocês criarem os canais de vocês, passarem para a gente vai recomendando, né? Eu passei a adotar uma outra estratégia. Além de ter colocado os links lá no podcast número 40, eu coloquei na playlist desse canal e liberei a consulta playlist. Lá vocês podem checar os canais, inclusive esse, o Bem-vindo Sequeira, né, que ele faz uma análise em relação à velhice. E velhice vai ser o tema desse podcast, e espero que seja rápido, né? Como eu já disse para vocês, não tem edição, não tem corte, não tem figurinha, não tem, enfim, não tem imagem, né? Meu raciocínio é para a gente ajudar quem quer ser ajudado e que cada podcast que eu faço é uma semente, né, que eu estou plantando e são dados e você precisa fazer a conexão entre as informações que estão sendo passadas, né? A gente acha que tem muito conhecimento na internet, né, para gente. Mas aí eu andei refletindo, na verdade a gente não tem conhecimento nenhum na internet exposto. O que a gente tem são dados, né? As conexões dos dados que a gente acessa é que vai fazer a gente obter o conhecimento, né? Então, já disse anteriormente que o homem que segue o próprio caminho é aquele que faz o que ele quer e não necessariamente não casa, não tem filho, não é? Assim, sabemos que a regra do jogo é prejudicial, o comportamento das mulheres não está nos agradando, mas vamos assumir a nossa responsabilidade. É muito fácil a gente dizer que a culpa é delas. Vamos dizer o seguinte, a culpa é nossa, a culpa é dos próprios homens que deixaram que isso acontecesse, né? Toleraram esse tipo de comportamento, né? Estimularam esse tipo de comportamento, né? Há 20 anos atrás não se via um homem fazer sobrancelha, fazer unha do pé, unha da mão, né? Essa moda, por exemplo, de barba, né? Assim, eu vejo como puro modismo, não estou criticando quem usa, né? Eu particularmente não gosto, eu acho que coça, eu acho que não é higiênico, né? Eu comparo a barba, a mulher peluda ao homem peludo, né? A mulher peluda na parte íntima com o homem peludo na cara. Eu acho que não faz muito sentido, né? Mas enfim, cada um faz o que quer da sua vida, adota o estilo que quiser, que seja feliz. Talvez eu perca inscritos, né, por conta dessa manifestação, mas de forma nenhuma é uma crítica. Eu falei o que eu penso, o que eu sinto, né? E você faça da forma que você se sentir melhor. Se você acha que você deve usar barba, que você tem que ser malhado, né? Ok, se está feliz assim, você siga o seu caminho. Mas enfim, o podcast em relação à velhice, eu não quero repetir o que o canal o Bem-vindo Sequeira disse, né? Mas está muito ligado com aquela questão que eu falei, né? De você não receber esses dados que você tem nos canais masculinistas, né? Que eu me incluo, e ser influenciado e tomar uma decisão que possa lhe prejudicar. A velhice pode ser uma coisa muito triste, né?
como pode ser uma coisa feliz. Isso quem vai definir é você. Existem argumentos que são sedutores, né? Como, por exemplo, olha, mas a UOL masculina, o homem chega aos 60 anos, se ele chegar com dinheiro, ele continua com acesso às mulheres de 20, né? Eu vou fazer uma analogia com isso aqui, uma espécie de uma metáfora. A gente está com uma taxa de juros aí de aproximadamente 3% no Brasil, né? Se você quiser ter um rendimento de 5%, você vai ter que correr mais risco, né? Ou seja, se você aos 60 anos quiser se relacionar, arrumar uma mulher para casar, para construir família, seja essas coisas, você vai estar se arriscando mais. Você sabe que além da legislação lhe prejudicar, você já não tem mais barganha nenhuma fisicamente, né? Você tem a barganha econômica, né? E você vai estar entrando num investimento que tem um risco muito mais elevado do que se você não tivesse nada aos 30 anos, estivesse tentando construir aí uma vida ao lado de uma mulher, supostamente uma mulher unicórnio, né? Eu já disse anteriormente que é um problema você achar que a sua mulher é unicórnio, porque você só vai saber se ela é unicórnio mesmo ao final, quando acabar. Se não acabar, se você morrer antes, ela morrer antes, vocês ficarem assim juntos o resto da vida, os momentos de felicidade superarem os momentos de tristeza, de repente ela foi a sua mulher unicórnio, né? Aí cabe a você decidir se você vai pagar para ver ou não, né? Então, o cerne mesmo desse podcast é mais divulgar a playlist, né? E fazer com que vocês reflitam um pouco mais e que vocês não sejam influenciados, né? A gente pode falar de outros temas também. O podcast ele tem um título, mas não necessariamente ele fica preso ao título, né? Que eu dou, porque eu não tenho pauta, eu vou falando, né? Por exemplo, eu posso falar da questão econômica aí dessa situação, né? Vocês já pararam para pensar que, na verdade, o público aqui, a maior parte é um público de aproximadamente 30 anos, né? Então, esse público cresceu num momento de estabilidade econômica, né? Uma estabilidade política no Brasil, né? Mas isso é totalmente anormal. O normal no Brasil é a instabilidade política. Sempre foi assim, sempre foi assim. A partir ali do Plano Real da década de 90, né, meado da década de 90, acho que foi julho de 1994, é que veio um momento maior de estabilidade econômica e uma estabilidade política. Então aí nós temos aí até 2010 mais ou menos, uma estabilidade, 2012 por aí, mais ou menos isso, né? Não estou elogiando o governo nenhum, nem longe disso, mas a gente passou por um momento que teve um amadurecimento, né, político, né, das instituições. Mas o normal no Brasil é justamente o que está sendo vivido aí, uma estabilidade política, né? E aí como é que você vai sair disso? Os seus avós, né, podem contar como é que eles viveram na década de 80 com hiperinflação, né? O salário no mês seguinte, se você não fizesse as compras no supermercado no mesmo dia, no dia seguinte você já não conseguia comprar, né, os produtos, né? Você tinha uma inflação de 80% ao mês. Houve um receio muito grande aí do Brasil, né? O Brasil com os comunistas que comem criancinhas, o Brasil pode se tornar uma Venezuela. Pois bem, gente, o Brasil não se tornou uma Venezuela, mas se tornou uma Argentina, né? Não tem lado, né, de esquerda, direita, né? Eu critico ambos os lados e rejeito o extremismo, né? Como, por exemplo, você chamar patriotismo de bolsonarista. Isso é um absurdo. Você está personificando um país, né? Você vai morrer. Eu já falei num podcast, acho que foi alguma coisa sobre pátria. O título tem alguma coisa sobre pátria e tem a ver com partidos políticos também, alguma coisa nesses podcasts. Que você vai morrer, o planeta vai continuar, o país vai continuar, né? E aí você vai dizer, eu sou patriota, beleza. Aí você morre por uma ideologia, né? Essa ideologia pode ser derrotada por uma guerra, seja uma guerra
uma guerra física ou uma guerra como a gente pode pensar pela teoria da conspiração, que é uma guerra biológica, né? E aí vem um outro governo que mudou completamente tudo, a ideologia é completamente diferente, como a gente passou aí, né, nos últimos 10 anos, e aí vai dizer assim, poxa, mas você não é patriota porque você ainda adota a ideologia anterior. Então é muito triste assim você se apegar a valores, a encontrar um salvador da pátria, achar que a pessoa está lá, que vai fazer o bem para você, que vai salvar a sua vida, né? A gente está cansado de falar que nenhum governo vai fazer nada por você. A questão da velhice, você vai ser muito mais prejudicado que a geração dos seus pais, a geração dos seus avós, em relação à aposentadoria, né, à pensão. Vai ser uma coisa muito triste o futuro da gente, se a gente não se cuidar. E a questão de você pensar no futuro, você tem tanto que você pensar na sua sobrevivência, né, na sua renda, né, que você vai fazer com seus próprios meios, como também a sua independência emocional, né? Então, por isso que gira um pouquinho ali em torno de solitude. Você já aprendeu a solitude, você se dá bem com a solitude, a solitude se encaixa ao seu perfil, né? Porque se ela não se encaixa ao seu perfil, é melhor você começar a refletir em relação à decisão que você pode tomar, né? E se você quiser voltar atrás, quiser rasgar tudo que a gente prega, um direito é seu de se juntar, se casar, não é? Você vai ter ônus e bônus, né? Sabemos que juridicamente o ônus é muito grave, né? Os riscos são imensos, a probabilidade de obter tristeza é muito maior do que obter felicidade, mas ainda assim existe uma possibilidade, né? E vai ser muito triste se você for para um asilo, não receber visita nenhuma, tiver necessidade de conversar com as pessoas, tiver necessidade de ver gente, e aí você já tem dificuldade para caminhar, para fazer suas próprias atividades mais básicas, como de repente ir ao banheiro, fazer sua barba, né? Não há garantia nenhuma de que se você tiver uma prole vai te ajudar, isso já foi falado anteriormente, mas já reflitam um pouquinho para vocês não comprarem um pacote, né, de um canal masculinista, né, que de repente às vezes a pessoa está sendo sincera, né, ela gosta daquele meio de vida lá, tem 50, 60 anos e se adaptou bem, está conformado com aquilo e até hoje acha que tomou a decisão correta. A primeira coisa que pode acontecer é ele se arrepender mais tarde, né? E a segunda coisa é influenciar você que está ouvindo isso, né? Então sejam críticos, porque o que você tem na internet são dados. Conhecimento você só vai ter assimilando esses dados e fazendo conexões entre eles, né? Você pode chamar isso de inteligência, né? Eu vou revelar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Quando eu era criança, né, assim, na faixa de uns 4, 5 anos, eu ficava me questionando, né, se o que eu estava vendo era exatamente o que as outras pessoas estavam vendo. Na prática, eu estava me perguntando se a minha realidade visual era a mesma da realidade dos outros. Eu não sabia se a imagem que eu via era exatamente o que as pessoas estavam vendo, né? Eu tinha dúvidas sobre isso, né? Eu questionava também quando eu via, assim, por exemplo, um formigueiro, eu ficava pensando assim, mas espera aí, será que eu também não faço parte de um formigueiro para um outro ser muito maior que eu nem dou conta que ele existe, porque a formiga também não está dando conta que eu existo, que eu estou olhando ali o formigueiro, vendo elas trabalharem, né? Indo para um lado e para o outro. Aí você se afasta um pouquinho desse raciocínio e pensa na questão do universo, né? Que o ser humano nem conhece o universo ainda se discute se existe um universo ou se existe multi-universos, né? A gente começa a fazer questionamentos e começa a se prender em religião para tentar justificar
aquilo que a gente não consegue obter resposta, a gente entra na matrix religiosa, né? Eu vou até procurar e vou adicionar no playlist. Eu já contei isso anteriormente. Só que eu conheci isso lá por volta dos 40 anos, né? É um experimento do início do século XX, né? Chamado Teoria da Dupla Fenda, né? Basicamente é o seguinte, ele prova cientificamente que a realidade ela existe de diferentes formas. Se você está olhando, é uma realidade. Se você não olhar, o acontecimento, o resultado do experimento é completamente outro. O que alterou o resultado foi justamente a interferência humana, foi a observação, né? E você trazendo isso, né, pro que eu falei de quando criança, que pensava da formiguinha, pensava no que eu estava olhando, se era exatamente o que as pessoas estavam vendo também, faz um pouco de sentido, né? Então é isso, pessoal. Desculpa, de repente foi um pouco chato, né? Eu fico feliz com os comentários, né? Eu vou procurar falar mais para o público de 30 anos, porque a maior parte dos ouvintes, né, desse canal, dos inscritos, está entre 25 e 34 anos, então faço a média de uns 30 anos. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo comentário, como por exemplo, olha, tenho 48 anos, me questiono isso toda vez, poxa, vou passear com meu cão e fico refletindo sobre isso. Eu acho assim que quando você atinge, né, os seus objetivos materiais, né, você desenvolve minimalismo, desapego, a solitude, né? Você pode questionar assim, como já fui questionado, até pela internet mesmo, né? Em live. Poxa, mas aí a vida não faz mais sentido se você atingiu tudo que você quer, você não tem mais interesse por nada, a vida não tem mais sentido. Eu já disse isso em outro podcast, né? Em outra semente, né, que eu tentei plantar. Não sei se eu sou um bom agricultor para plantar sementes, né? Ou seja, desenvolver ideias, né, para vocês. O objetivo não é obter número de inscritos, é ajudar quem quer ser ajudado, né? E talvez a missão da gente, quando a gente atinge todas as nossas satisfações materiais, né? Seja justamente esse, tentar ajudar o próximo. Pode ser um animal, pode ser uma pessoa, né? E é isso, pessoal. Obrigado aí por vocês terem me ouvido até esse momento. Foi mais uma semente aí plantada, né? Estão aí os canais na playlist, né, nos guardados. Tem um ou outro que eu não assisti ainda, mas eu assim, dei uma passada rápida, mas foi indicação de vocês mesmos aí nos comentários, né? E aí, não levem isso a ferro e fogo, tudo que vocês ouvem, né? Se questionem, né? Principalmente, né? Tendo conhecimento que é apenas um dado e se questionar se esse dado se aplica ao seu perfil ou ao seu momento. Às vezes, a informação é válida, a informação é correta, a informação está de acordo com o seu perfil, mas não está no seu momento correto, né? Não está no seu timing. É como se você fosse comprar, por exemplo, um ativo, uma ação, e você tivesse certeza que está fazendo um bom negócio, mas de repente esse ativo cai para caramba, e você, poxa, não foi uma boa operação que eu fiz. E de repente, um tempo depois ou anos depois, esse ativo dispara. Na verdade, você fez a escolha correta, mas com um timing errado. E a vida da gente não é eterna, né? Então, é importante também que a gente erre menos no timing, né? Ou seja, no momento que a gente vai tomar determinadas decisões. Eu vou contar uma outra coisa aqui para vocês, né? Que eu estava até passando, né, um pouco de conhecimento para uns amigos, né? Eu vou falar um pouquinho de contrato de aluguel, né? Tá vendo que o podcast ele muda de assunto, né? Assim, é uma coisa meio bagunçada, né? Sem pauta, né? Peço desculpas, mas o canal é assim mesmo. Quando você vende um carro, você anuncia aquele carro lá, né?
E se você não agiu de má fé, né? Você vai vender o carro, vai receber o dinheiro, você nunca mais vai ver a pessoa na vida, né? Se você não quiser. Quando você aluga um imóvel, por exemplo, você está fazendo um contrato de trato continuado, né? Todo mês você vai ter contato com aquela pessoa para ela lhe pagar, seja virtualmente, ou um depósito em conta, ou alguma coisa assim. Então você não está vendendo um produto, você está se disponibilizando a fazer um contrato, né? Entregando algo que você tem por um determinado período de tempo. Então, o que significa? Quando você vende o carro e o comprador chegar lá com dinheiro, o primeiro que chegar com dinheiro vai e leva o carro, porque chegou primeiro. Agora, quando você aluga um imóvel, não é porque a pessoa preenche lá seus requisitos, tem as calções que você está pedindo, tem os fiadores que você está pedindo, tem um bom emprego, que você necessariamente você precisa fazer o contrato com ele, né? Você vai escolher entre todos os pretendentes, se você tiver esse poder de barganha, de escolha, quem é aquele que você acha que vai lhe dar menos trabalho, né? Aí a gente vai entrar naquele assunto, né, de Capi com Valentina, com Enzo, né, o risco disso. O podcast sobre fazer negócio com as mulheres aí é um dos mais bem avaliados, né? Segundo o YouTube, né? Segundo a análise do YouTube. Então, eu me reporto a esse podcast Fazer Negócio com Mulheres, né? Porque a gente já conhece todo o comportamento, né? O vitimismo e tal. E é isso. Então, quando você faz um contrato de aluguel, você está escolhendo aí seu inquilino para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe-se lá quanto, né? Então, não necessariamente é aquele momento, é quem chegou primeiro que vai fazer. Trazendo isso para o nosso dia a dia, resumindo, não tome decisões que vão ter impacto na vida de vocês ao longo do tempo, assim, na emoção, né, no ímpeto de fechar logo um negócio, de resolver um problema. Reflitam, calma, tudo tem seu tempo. Até mesmo o fato de você estar passando alguma necessidade, né, passando por momentos de desespero, isso tudo tem um propósito aí que é você evoluir. Se você tem seres humanos que aprendem com os próprios problemas, tem seres humanos que aprendem com os problemas dos outros, tem outros que aprendem observando e tem outros que nem aprendem, né? Que infelizmente me parece que é a maioria não aprende, nem na própria carne aprende. Erra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não adianta. Você vê um momento, né? Eu não digo do Brasil, que o Brasil, a miséria no Brasil, ela já existe há muito tempo. Mas aqui na Europa eu percebo, assim, a pessoa com 60 dias, o próprio europeu, 60 dias sem salário, já está quebrado, né? Já não tem condição de comprar comida, né? Mas aí você vai ver o histórico do indivíduo, trocava de carro, almoçava e jantava fora, fazia viagem nas férias de agosto, né? Porque aqui as férias é em agosto, né? Que a Europa bomba, né? Fica tudo lotado, né? Assim, tudo mais caro, né? Agosto, início de setembro, final de julho, né? O período de férias, assim, mais altíssima temporada. E a pessoa não fez não teve uma segurança, não fez um planejamento, não pensou no dia de amanhã, né? É isso, pessoal. Chega, 24 minutos aí. Muito obrigado, um grande abraço, vamos que vamos.